Getúlio Vargas, o ditador que virou santo. O paradoxo. Getúlio Vargas é chamado de pai dos pobres. Tem estátua em praça pública, deu nome à avenida, escola, hospital. Mas esse mesmo homem entregou uma judia grávida para Hitler. Torturou milhares de brasileiros, censurou tudo que se falava, escrevia ou cantava no país. E quando foi pego num escândalo de corrupção e tentativa de homicídio, se matou e virou um mártir. Como um ditador que copiou métodos da Gestapo nazista conseguiu morrer como herói nacional? Essa é a história que ninguém conta direito sobre Getúlio Vargas. O Anjo Negro. Vamos começar pelo homem mais leal a Vargas, Gregório Fortunato, conhecido como o Anjo Negro. O chefe da guarda pessoal do presidente por décadas. Em agosto de 1954, Gregório mandou matar o jornalista Carlos Lacerda, que estava destruindo Vargas na imprensa. O plano era simples, uma emboscada na rua Toneleiro, Copacabana, de madrugada. Mas deu errado, Lacerda foi atingido só no pé. Quem morreu foi o Major Rubens Vaz, da Aeronáutica. E aqui começa o problema. A Aeronáutica assumiu a investigação e descobriu que a ordem veio de dentro do Palácio do Catete, do próprio círculo de Vargas. Mas aqui está o que pouca gente sabe. Quando Gregório foi preso, encontraram arquivos deles com provas de extorsão, negócios ilegais e envolvimento direto do filho do Vargas, o Manuel Vargas, em esquema de corrupção. Gregório foi condenado. Preso. Em 1962, 8 anos depois, ele morreu na prisão em circunstâncias nunca esclarecidas. Dizem que estava escrevendo suas memórias, que ia revelar tudo sobre a fortuna da família Vargas e os crimes do Estado Novo. Gregório Fortunato levou os segredos para o túmulo, e alguém queria que fosse assim. Até lembra um certo caso, não é mesmo? Mas Gregório era só a ponta visível. O verdadeiro executor de Vargas era outro, o Filinto Miller, chefe de polícia do Rio de Janeiro durante toda a ditadura do Estado Novo. Miller transformou a tortura em política de Estado. Ilha Grande, navio presídio Pedro I, esses lugares viraram campos de concentração brasileiros para comunistas, anarquistas, sindicalistas independentes, ou, bom, o que é que eles considerassem uma ameaça política. E Miller era fascinado pelos nazistas. Em 1937, ele foi oficialmente à Alemanha estudar os métodos da Gestapo de Heinrich Himmler. Voltou trazendo técnicas de interrogatório, controle social e repressão. O crime mais hediondo? Bom, não dá pra cravar sobre isso, mas provavelmente Olga Benário. Olga era militante comunista alemã, judia e esposa do Luiz Carlos Prestes, que na época era o maior líder comunista do Brasil. Em 1936, Olga estava grávida, e Vargas e Miller a deportaram para a Alemanha nazista. Entregaram uma judia grávida para Hitler. Olga foi morta em 1942 no campo de concentração de Bernburg. Sua filha, Anita Leocádia Prestes, sobreviveu, porque nasceu antes da deportação e ficou com a avó. Vargas sabia, Miller executou e ninguém foi punido. Começa bastante distante a história da impunidade no Brasil. Aí tem outro detalhe. Depois da ditadura, Filinto Miller virou senador. Morreu como homem respeitado em 1973, sem nunca responder por nenhum de seus crimes. A CLT. Presente envenenado. Mas espera, Vargas criou a CLT, os direitos trabalhistas, ele era o pai dos pobres. Era? Ou ele sequestrou as conquistas dos trabalhadores? A CLT de 1943 pegou direitos que o movimento operário brasileiro já lutava há décadas para conquistar. Férias, jornada de 8 horas, salário mínimo, e transformou numa concessão do Estado, mas com preço. Os sindicatos foram atrelados ao Ministério do Trabalho. Tinham que aceitar a tutela do governo. Quem não aceitasse era preso como agente da desordem pela polícia de Filinto Miller. Nasceu aí o peleguismo, líderes sindicais que trabalhavam para o governo, não para os operários. O imposto sindical obrigatório garantia dinheiro para os sindicatos, mas em troca de obediência total. Vargas não libertou o trabalhador, ele domesticou. O Mar de Lama. Em 1951, Vargas voltou ao poder, agora eleito democrático, mas trouxe os velhos vícios. O governo virou um mar de lama, o termo que a oposição usava para descrever a corrupção no Catete. O Banco do Brasil virou caixa do governo. Samuel Weiner, jornalista aliado de Vargas, recebeu empréstimos milionários e irregulares para criar o jornal Última Hora, o único que defendia Getúlio. A Sechin, órgão de exportação e importação, distribuía licenças baseadas em propina e favores políticos. E a família Vargas, o filho dele, Lutero Vargas, era acusado de ser o operador dos esquemas. Manuel Vargas, outro filho, aparecia em transações imobiliárias suspeitas.
Carlos Lacerda, na tribuna da imprensa, denunciava isso todos os dias. Chamava Getúlio de corrupto, ladrão, ditador disfarçado. Foi por isso que Gregório Fortunato tentou matá-lo. O suicídio. Gênio ou fuga? 24 de agosto de 1954. Vargas acordou cedo, cercado. Militares exigindo renúncia, imprensa pedindo sua cabeça. O atentado da rua Toneleiro tinha acabado com qualquer apoio que ele ainda tinha. Então ele fez o último lanche mestre. Se matou. Um tiro no coração e deixou a carta-testamento. Saio da vida para entrar na história. Deixo a sanha dos meus inimigos, o legado da minha morte. A carta culpava forças ocultas, interesses internacionais, uma conspiração contra o Brasil. Não mencionava corrupção, não mencionava Gregório, não mencionava o Mar de Lama, e funcionou perfeitamente. O povo que dias antes protestava contra ele invadiu sedes de jornais, atacou a embaixada americana. Vargas morreu como um herói. O golpe militar que ia tirá-lo do poder teve que esperar 10 anos. Mas tem um mistério: quem escreveu a carta? Dizem que foi o jornalista José Soares Maciel Filho. Análises linguísticas mostram que o texto tem coautoria. A carta foi uma peça de propaganda, o último ato do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda que ele usou para controlar o país por anos. Getúlio transformou seu suicídio em um ato político. O legado sombrio. Hoje, Getúlio Vargas é lembrado pelas leis trabalhistas, mas não pelo que fez com o Gabinário, não pelas torturas de Filinto Miller, não pela censura do DIP, não pela corrupção do segundo governo. Ele saiu da vida e entrou para a história, como dizia sua carta, mas ele fez isso do jeito que quis. E os crimes ficaram nas sombras, mal discutidos, mal resolvidos. Essa é a República Oculta.